Olá, muito bom dia para você ligado aqui na Band TV. No ar mais um Boca no Trombone, o seu espaço de consultorias e opinião. Sempre aos finais de semana aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Muito obrigado por estar com a gente, né? Abrir a nossa janela, a tela da Band, para a gente fazer a comunicação, levar muita informação jurídica para você nas áreas previdenciária, trabalhista, também com os nossos quadros especiais. Hoje é dia de direito dos servidores, e você que é servidor público, vai encaminhando a sua dúvida para a gente aí ao longo da edição. Tem a participação das entidades, claro. Vamos lá, nós temos muitas atrações na edição de hoje. A gente conta com a sua participação. Encaminhe para a gente a sua dúvida pelo WhatsApp, também pelas nossas redes sociais. O perfil é o mesmo, é o @programa Boca no Trombone. Você escolhe a participação, como ela chega, pelo Instagram, pelo Facebook ou pelo YouTube. Falando então das atrações do programa, vamos lá, vamos saber o que temos para esse domingo. O informe sindical da FESERGS falando aí sobre o debate dos presidenciáveis aqui da Band, a situação dos aeroviários com o sindicato abordando a campanha salarial e respostas para os servidores públicos, nosso quadro especial, o Direitos dos Servidores. Tudo isso e as nossas consultorias, sim, porque aqui no nosso telão estão eles, estão os consultores de hoje, em nome de Kidrick e Souza Advogados, a doutora Luciana Souza, e de Dias e Paim Advogados, o doutor Diego Paim. Doutora Luciana, muito obrigado pela sua participação, prazer tê-la mais um Boca no Trombone, bom dia. Bom dia, doutor Solano, um prazer estar aqui novamente. Doutor Diego Paim, satisfação, alegria tê-lo em mais uma edição aqui do Boca. Bom dia. Bom dia, doutor Solano e todos que nos acompanham no Boca de hoje. É sempre uma honra para mim participar do programa. A honra é nossa. E vamos lá porque já tem as questões, as primeiras dúvidas aqui de previdência, de direito do trabalho, a gente encaminha e passa aí para os nossos consultores. Doutora Luciana, o Enildo... Quero saber por que eu fiz a perícia médica e não me deram resposta. Só mandaram eu aguardar. A dúvida do Enildo, doutora. Bom, sempre que é feita uma perícia médica no INSS, o segurado deve acompanhar o resultado dessa perícia pelo Meu INSS, que pode ser pelo site ou pelo aplicativo no celular, ou também pode ligar para o telefone do INSS, o fone 135, para saber o resultado. Caso ele esteja acompanhando por esses canais e não tiver nenhum resultado da perícia médica, o que pode ser feito seria uma medida judicial, que seria o mandado de segurança. O mandado de segurança é aquela medida quando há uma demora para ter a decisão administrativa do INSS. Porém, esse mandado de segurança só é cabível depois de passados 120 dias da data da perícia. Sim, tá certo. Obrigado, doutora Luciana. Agora a dúvida é do direito do trabalho. Encaminho ela ao nosso especialista, o doutor Diego Paim, do Israel, lá de Capão da Canoa. Trabalhei no restaurante. O patrão disse que daria os direitos. No dia da assinatura da rescisão, assinei um pedido de demissão, sem saber que era. Fui obrigado a assinar. O que posso fazer? Olha só a dúvida lá do litoral norte, doutor Diego. Israel, o que você pode fazer, primeiramente, é procurar um advogado trabalhista da sua confiança para ingressar com uma ação e buscar reverter essa fraude que a empresa cometeu. Porque o empregado assinar um pedido de demissão sem estar sabendo que isso configura uma demissão, isso está errado. Ocorre o que nós chamamos de vício de consentimento, ou seja, o empregado ele não está assinando por livre e espontânea vontade, ele não está ciente de que aquilo é um pedido de demissão. Lembrando a todos que sempre devemos ler muito bem o que nós estamos assinando. Mesmo quando entrega um documento pronto para nós, sempre temos que ler com atenção para depois colocar aí a nossa assinatura, porque a nossa assinatura é a concordância sobre o documento. Então você precisa entrar com uma ação trabalhista, Israel, para tentar reverter essa fraude. E aí, revertendo o pedido de demissão, você recebe as verbas trabalhistas todas, né, e as indenizações devidas pela rescisão, entre elas FGTS e seguro-desemprego. E o meio de provar essa fraude, aí tem que ver se algum colega de trabalho pode testemunhar que tenha visto a empresa forçar você a assinar esse documento, ou se isso também foi feito com outros trabalhadores da empresa, se a empresa entregou esse documento pronto para você assinar, ou se você preencheu de próprio punho, enfim, tem várias questões, mas
sugiro que você procure um advogado para resolver essa questão. Tá certo. Obrigado, doutor Diego, doutora Luciana. Seguem com a gente na edição de hoje. Pode encaminhar a sua dúvida previdenciária e trabalhista para eles. Vamos com o espaço de opinião? Sim, chegando aí o primeiro informe sindical de hoje em nome da FESERGS. Alô, amigos do Boca no Trombone. Nesta oportunidade, eu vou fazer uma pequena avaliação do primeiro debate havido para a presidência da República. E notamos que no debate houve uma omissão, não sei se proposital ou casual, em relação dos candidatos com o serviço público. Não houve nenhuma abordagem consequente sobre os serviços públicos, que são essenciais para a maioria esmagadora da população brasileira, exatamente no momento de crise, onde não há muito desemprego, onde a média salarial está muito abaixo, está nos níveis de 2013, portanto, estamos com uma média salarial de quase 10 anos atrás, e os serviços públicos essenciais, como saúde, educação, transportes em geral, que são essenciais para a maioria da população, não estão sendo abordados devidamente. Queremos deixar esse alerta e pedir para que os servidores examinem muito bem o seu voto, tanto para a presidência da República, quanto aqui no Estado, para deputado, governador, senador, deputado federal. Esse é o nosso recado. Obrigado ao presidente Sérgio Arnaud, da FESERGS, claro. Todos temos que estar bem atentos e conscientes, né, do momento do sufrágio eleitoral, aí, do momento do nosso voto. Vamos com mais consultoria previdenciária e trabalhista. Recebemos hoje a doutora Luciana Souza para responder as dúvidas do direito da Previdência. Vera de Gravataí. Trabalhei de carteira assinada durante 7 anos, depois fiquei 13 anos sem pagar. Virei MEI, o microempreendedor individual. Só que na Previdência não aparece esse tempo. Como faço? É a dúvida da Vera, doutora. Certo, Vera. O que eu recomendo é que sempre guarde muito bem todas as carteiras de trabalho e contribuições previdenciárias vertidas para o INSS, para que no momento da aposentadoria seja feita a comprovação desse tempo. Então, por exemplo, o tempo que ela tem de carteira assinada deverá sim ser reconhecido pelo INSS, independentemente do recolhimento das contribuições, porque essas contribuições são de obrigação do empregador e não dela. Sim. Então, por isso, ela não poderá ser prejudicada por um eventual descumprimento das obrigações previdenciárias pela empresa empregadora. Até seria possível, antes da aposentadoria, ela solicitar um acerto de vínculos e remunerações perante Sim. o INSS. Só que este serviço agora não está sendo oferecido pelo meu INSS, ela teria que ligar para 135 e agendar esse serviço, ou então no momento do requerimento da aposentadoria. Tá certo. A dúvida agora é trabalhista, do Marcos lá de Lajeado. Trabalho de vigilante, na minha cidade não tem sindicato. Como eu faço para ganhar reajuste salarial? A dúvida do Marcos, doutor. Marcos, normalmente quando é uma função como a de vigilante, uma função muito comum, existe um sindicato estadual e ele aí abarca várias cidades, mesmo que naquela cidade específica não haja a representação sindical. No caso do Sindivigilância, aqui no Rio Grande do Sul, de fato a cidade de Lajeado não está abarcada na norma coletiva do Estado. E aí, nestes casos, quando não tem norma do sindicato, a gente tem que recorrer à federação. E se a federação não tiver, recorremos à confederação. Mas a notícia boa que eu tenho para te dar, Marcos, é que a federação lá dos vigilantes tem norma coletiva que abarca a cidade de Lajeado, Rio Grande do Sul. Sim. E lá está previsto o reajuste salarial. Então, verifique essa questão porque você tem sim direito ao reajuste salarial. Perfeito. Obrigado, doutor Diego, doutora Luciana. Seguem conosco, continue mandando as suas dúvidas para a gente nas consultorias previdenciária e trabalhista. Recado da WaterSul chegando e na tela com a gente o senhor José Hernandes.
Sou José Hernandes Bastianello, fundador da WaterSul e diretor comercial. Somos distribuidores dos purificadores de água Cerbran, Top Life, Aquavita Minerale e Soft Everest. Pegamos a água da torneira e agora vamos colocá-la no mineralizador Diamond. Vamos fechar e agora nós vamos tirar a água do mineralizador. Agora vamos colocar o reagente, a água que saiu do mineralizador e na água que saiu da torneira. Agora vocês tiram suas conclusões. A conclusão é que se você quer água com mais saúde, água com mais sais minerais, tem que adquirir um dos purificadores e mineralizadores da WaterSul. Tá na tela aí o contato, tem o fone fixo e também o WhatsApp para você fazer a sua encomenda com entrega gratuita em Porto Alegre e Grande Porto Alegre. Olha, pessoal, economia dos mineralizadores e purificadores em relação às bombonas de quase 700%. É muito dinheiro poupado. watersul.com.br. Acesse agora. Vamos com mais consultoria previdenciária, hoje com a doutora Luciana Souza. O Mauro quer saber, minha esposa tem 45 de idade e 28 de contribuição. Ela pode pedir a aposentadoria, doutora Luciana? Por enquanto, ela ainda não pode pedir aposentadoria, porque ela não tem nem o tempo de contribuição e nem a idade mínima. É importante salientar que a carência de 15 anos ela já tem, só que teria que ter a idade mínima para solicitar a aposentadoria, que seria, no caso, 62 anos, ou então o tempo de contribuição de 30 anos, se ela tivesse completado o tempo de contribuição antes da reforma da Previdência, ou os 30 anos mais o pedágio, caso ela tivesse completado os requisitos após a reforma da Previdência. Então, no caso dela, ela teria que calcular, como existem várias regras de transição previstas na reforma, tenho como dizer quando ela se aposentaria. Seria necessário, então, que ela fizesse um planejamento previdenciário para ver em qual regra ela se encaixaria. Perfeito, obrigado, doutora. Agora mais uma questão, a questão é trabalhista, do José, lá de Novo Hamburgo. Trabalho numa empresa, sou encarregado há uns 5 anos, mas ganho menos que os operadores de máquinas. Como buscar meus direitos? É a dúvida do Vale dos Sinos, doutor Diego. José, via de regra, numa escala hierárquica da empresa, o normal é o superior receber um salário maior do que o seu subordinado. Isso porque o superior, ele normalmente, né, tem uma complexidade maior nas suas atividades e a sua função demanda uma maior responsabilidade. Então, isso justifica um salário maior. E as faixas salariais, normalmente, elas são previstas aonde? Na norma coletiva do sindicato, ele tem todo aquele quadro ali de carreira, ou no próprio quadro de carreira da empresa, certo? Então, primeiramente, a gente tem que verificar essas situações. Mas, como toda regra tem exceção, pode ser que um subordinado receba uma remuneração maior por alguns fatores, como, por exemplo, o adicional de insalubridade. Se nós imaginarmos que o operador de máquina ele tem contato com agente insalubre em grau máximo e o encarregado não, se eles tiverem o mesmo salário base, só pela insalubridade, o operador vai receber mais de R$400 acima do que o encarregado recebe. Então, se for por causa de adicionais, isso se justificaria, certo, José? Mas a gente tem que verificar, obviamente, o caso concreto, né, da sua função e dos subordinados ou dos operadores. Tá certo. Obrigado, doutor. Doutor Diego, doutora Luciana, permanece na nossa consultoria. Dá tempo, pessoal, vá participando, use o WhatsApp e também o nosso perfil nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Mais opinião? Sim, o Boca no Trombone é espaço de opinião e o informe sindical agora é assinado pelo Sindicato dos Aeroviários aqui de Porto Alegre. Bom dia a todos e a todas.
Nós, do Sindicato dos Aeroviários, essa semana iniciamos a nossa campanha salarial e campanha de sindicalização. É importante que as pessoas entendam, que os aeroviários, trabalhadores de aeroportos entendam que uma negociação de campanha salarial ela nunca é unilateral. A gente conversa com as empresas, com as federações, com os outros sindicatos para buscar melhorias, revisar o que não está de acordo com o que a gente gostaria que estivesse. Questões trabalhistas sempre são delicadas. A gente lida com economia, a gente lida com saúde e com vidas. Então a gente precisa de uma participação de vocês, do trabalhador de um modo geral, para que a gente entenda o que está faltando. E o contingente de aeroportos hoje é misto, mas a gente sabe que tem muito mais mulheres em funções que antigamente eram masculinas. Então é importante que elas tragam, porque as legislações elas têm que mudar e abranger todos e todas as necessidades de cada indivíduo, de cada família, sem prejudicar a economia, sem bater de frente com a empresa. Não tem essa necessidade. Então a gente pede a participação de vocês, não só votando no dia da assembleia, da campanha, da votação final. A gente precisa que nos tragam o que é importante para vocês, para a gente entender, certo? Muito obrigada pela oportunidade e um bom domingo a todos. Grato, Melissa Vargas, diretora do Sindicato dos Aeroviários aqui da capital, atenta, né, às demandas da categoria. Você que é aeroviário, aeroviária, acesse o portal aí do sindicato para se inteirar dos temas que estão sendo debatidos aí na campanha deflagrada aí recentemente. Bom, vamos para mais consultoria, sim, tem mais dúvida aqui. A dúvida é de Sapucaia do Sul, do Gelson. Queria saber sobre a emenda 114 dos precatórios, que foi sancionada pelo presidente da República. Essa emenda, que dor de cabeça aí para os precatoristas, né, doutora Luciana? Exatamente, está uma grande polêmica em torno dessa emenda, chamada PEC dos precatórios, que tem até sido chamada por alguns como a PEC do calote. Mas vamos esclarecer então para o senhor Gelson o que ficou definido. Primeiro salientar que a emenda constitucional não passa por sanção presidencial, certo? Ela é promulgada diretamente pelo Parlamento, pela mesa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Essa emenda constitucional 114 estabeleceu um limite para pagamento dos precatórios, que seria o equivalente ao que foi pago com despesas no ano de 2016, mais correção monetária. E o objetivo desta emenda seria, então, que o dinheiro que fosse economizado com pagamento dos precatórios, então, seja utilizado na Seguridade Social, né, e também em programas de transferência de renda, como o Auxílio Brasil, por exemplo. Mas isso implicou, sim, em grande prejuízo àqueles que têm precatórios para receber. A previsão aqui no nosso Tribunal da Quarta Região é de pagamento de apenas 48% do montante total dos precatórios para este ano de 2022. Então, tendo visto esse grande prejuízo, a OAB está atuante, inclusive entrou com uma ADIM no Supremo Tribunal Federal, uma ação direta de inconstitucionalidade, e também tem buscado soluções por via legislativa, para tentar evitar essa bola de neve, porque todo o valor que não for pago neste ano vai ter que ficar para o ano que vem, e isso pode gerar uma falta de precatórios para os anos seguintes. Vamos ver como vai se posicionar o judiciário sobre essa temática. Obrigado, doutora Luciana. Agora a dúvida é trabalhista, encaminho ela ao nosso especialista de hoje, o doutor Diego Paim, da Nara. Meu marido deixou a carteira de trabalho para o ex-patrão. Ele pede e o patrão não devolve. E, além de não dar a carteira, nem o dinheiro que ele trabalhou ele recebeu. O que fazer? Olha, doutor Diego, está complicada a situação aqui do esposo da dona Nara. Nara, essa situação é inadmissível, né? O empregador, além de não pagar o salário, né, que é a remuneração pelos dias trabalhados, ainda está retendo a carteira de trabalho do seu marido, a carteira de trabalho que é um documento pessoal do trabalhador, de forma totalmente injustificada, né? Então, está tudo errado. Aconselho que você procure um advogado da sua confiança para ingressar com uma ação cobrando
o salário que ele não pagou, as demais verbas consectárias, né? Não é só salário, tem os reflexos. E também para que ele devolva a carteira de trabalho sob pena de pagar uma multa, que o juiz pode arbitrar até uma multa diária. E fica aqui uma dica para você se precaver já, para produzir uma prova a seu favor, porque lá na ação ele pode dizer que não recebeu a carteira, né, o empregador. Então já peça para o seu marido mandar um e-mail ou WhatsApp questionando sobre a carteira de trabalho para que vocês tenham alguma prova de que realmente a empresa recebeu esse documento. Tá certo. Obrigado aos doutores que retornam daqui a pouquinho com mais consultoria. Você segue participando, mandando a sua dúvida previdenciária e trabalhista. Olha, depois do intervalo, além das consultorias, tem nosso quadro especial Direitos dos Servidores. Você que é servidor público pode encaminhar sua dúvida pra gente, porque vai ter muito mais aqui no Boca no Trombone. Atenção! Fique atento! Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul, 3231-4567. Voltando com o Boca, na manhã do seu domingo, aqui pela nossa Band TV, você participando, interagindo com a gente, mandando a sua dúvida do direito da Previdência, do direito do trabalho. Você que é servidor público, encaminhe sua questão, daqui a pouquinho tem direitos dos servidores aqui dentro do programa. Vamos para mais dúvidas? Vamos lá. A doutora Luciana responde as dúvidas previdenciárias. Responda para a Janaína lá de Santa Maria. Uma amiga teve câncer de mama, atualmente segue tratamento, tem sequelas com incapacidade para o trabalho. Ela é carente financeiramente e precisa pleitear algum benefício do INSS. Como fazer? Ela tem os laudos e contribuir para a Previdência, doutora. Como ela é contribuinte do INSS, então ela deve agendar uma perícia médica para buscar um benefício por incapacidade. E no caso do câncer, o câncer é uma das doenças que isenta de carência, ou seja, ela não precisa ter um número mínimo de contribuições mensais para ter direito ao benefício por incapacidade. Basta que ela tenha pelo menos uma contribuição e tenha a qualidade de segurada do INSS. Tá certo. Doutor Diego, a dúvida é trabalhista para o senhor, do José de Sapucaia. A empresa quer obrigar a trocar de setor, eu não quero. O gerente mandou o supervisor anotar qualquer falta e a transformar em punição e demissão por justa causa. Isso está correto? A dúvida do José, doutor. José, desde que essas questões sejam justas, a empresa está correta sim. Mas calma aí que eu vou explicar um pouquinho melhor como é que funciona essa situação. A regra geral nos contratos de trabalho é que a empresa ela não pode fazer uma alteração no contrato de trabalho de forma unilateral, ou seja, sem o consentimento do empregado, e também não pode fazer nenhuma alteração no contrato de trabalho, ainda que com consentimento do empregado, que cause algum prejuízo para o trabalhador. Então, essa é a regra geral. Porém, questões administrativas da empresa, como, por exemplo, a troca de setor, sim, desde que não acarrete prejuízo ao empregado, isso está dentro do poder diretivo do empregador. Sim. Então, a empresa pode fazer a troca de setor porque isso não configura uma alteração unilateral ou prejudicial, certo? Com relação ao supervisor anotar faltas e até dar alguma advertência, suspensão ou até uma justa causa, isso pode? Pode sim, porque isso faz parte do poder diretivo disciplinar do empregador. Tá certo. Mais as duas últimas aqui, bem rapidinho para a nossa audiência. O José Walter da capital faz 60 anos em outubro, pedágio de 100%. Terei a aposentadoria integral sem desconto, doutora Luciana? Sim, terá sim. Neste caso, o cálculo da aposentadoria dele será feita conforme a média de 100% dos salários de contribuição de toda a vida dele. Tá certo. E uma última aqui para o doutor Diego Marcos. Quando a empresa atrasa salário por 3 a 5 dias, o FGTS é atrasado a 60, posso pedir rescisão indireta? Pedir para ser dispensado da empresa e me falou que no momento não tem dinheiro para me demitir. É pouco tempo de atraso, mas sempre paga. A questão do Marcos, doutor.
Marcos, esse pequeno atraso no salário e no FGTS, ele não configura rescisão indireta, não configura uma falta grave do empregador. A rescisão indireta ela é devida, sim, quando ocorre atrasos reiterados, tanto no salário como no FGTS. Mas a jurisprudência ela entende como atraso reiterado, ou seja, atraso repetido, quando ocorre por pelo menos 3 meses, sejam eles consecutivos ou não. Então, se ocorrer durante 3 meses atraso, seja FGTS, seja salário, aí sim é possível buscar a rescisão indireta do contrato de trabalho. Doutor Diego, doutora Luciana, muito obrigado pela participação. Sempre muito bem-vindos aqui no nosso Boca no Trombone. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado, até a próxima. Valeu, obrigado aos doutores, os nossos consultores na edição do Boca no Trombone de hoje. E essa turma está com a gente, sabe onde? Na RB, na nossa Rádio Bandeirantes. Olha só. O Boca no Trombone da Rádio Bandeirantes tem muita interatividade e opinião. As consultorias jurídicas, previdenciária e trabalhista respondem ao vivo aos ouvintes, além dos quadros especiais e a participação das entidades, todos os sábados na Rádio Bandeirantes. Colhe lá, no FM 94,9, sempre aos sábados. Promessa é dívida e a gente vai responder dúvidas agora dos servidores públicos no nosso quadro especial, o Direitos dos Servidores. Bom dia, Solano, bom dia, amigos do Boca no Trombone na TV. Eu sou o Marcelo Tassinari e hoje no quadro Direitos dos Servidores eu vou responder a pergunta da Isabel lá de Venâncio Aires. Venâncio, terra do chimarrão e terra do meu querido amigo Alfredo Maleneto, o Alfredinho. Alfredinho, aquele abraço para ti, tá? Vamos lá. A Isabel diz que é professora do município, mas também trabalhou na Secretaria de Educação. E ela quer saber com quantos anos ela vai se aposentar, com qual idade ela vai poder se aposentar. Vamos lá, Isabel. Se o teu município ainda não fez a reforma da Previdência, ainda não mexeu na Previdência Municipal, depois da emenda 103, a aposentadoria do professor acontece. A professora mulher aos 50 anos de idade, com 25 anos de atividade de magistério, tá? E o professor homem aos 55 anos de idade, com 30 anos de magistério. Se eventualmente essa atividade que tu desempenhou lá na Secretaria de Educação não for considerada atividade relacionada ao magistério, não for considerada atividade de professor, no entendimento do Supremo Tribunal Federal, a tua aposentadoria passa a ser de uma servidora comum. Aí tu teria que te aposentar aos 55 anos de idade, com 30 anos de tempo de contribuição. E nesses 30 anos de tempo de contribuição é possível sim contar períodos que não foram de serviço público. Já se você quiser uma aposentadoria de magistério, você vai ter que ter os 25 anos de magistério, né? E atividade relacionada ao magistério, tá? Mas se esse período da Secretaria de Educação não for considerada atividade fim de magistério, a sua aposentadoria vai ser aos 55 de idade, com 30 anos de tempo de contribuição. Por hoje é só e até o próximo quadro Direitos dos Servidores aqui na Band TV RS. Valeu, muito obrigado ao doutor Marcelo Tassinari, nosso especialista nos direitos dos servidores. Tem mais dúvidas? Encaminhe para a gente, ele responde pelas nossas redes sociais. Acabou, pessoal. Encontro marcado aqui na Band TV na próxima semana, a partir das 8h30 da manhã. Até lá!